Seja muito bem-vindo ao Terapia de Negócio. Aqui nós discutimos semanalmente as patologias do mundo dos negócios. Toda semana nós trazemos para a discussão temas como liderança, gestão de pessoas, tecnologia da informação, neurociência aplicada aos negócios, dentre outros temas. O nosso convidado de hoje é o Gustavo Ribeiro, a quem eu vou chamar de Guga, que é o fundador e CEO da empresa Tributo Devido, uma empresa altamente especializada em recuperação de tributos. Mas, além disso, o cara é cientista de dados e também especialista em inteligência artificial. Gustavo, por favor, o Guga, né? Desculpa, se apresenta para nós, fala um pouco mais sobre o que a tua empresa faz. Obviamente, eu falei aqui isso é muito genérico, né? Recuperação de tributos. Qual a abrangência de atendimento e, lógico, explica um pouco sobre como é que você caminhou a ter esse perfil que é absolutamente diferenciado para empresário no Brasil, que sai de um cara especializado em tributos e une a isso ciência de dados e também um conhecimento profundo de inteligência artificial. Legal. Prazer, PC. Espero aí que o pessoal curte aí a conversa. Eu sou contador de formação, né? Apesar que a gente fala aqui sobre tecnologia, cientista de dados. E eu sempre acho que a tecnologia sempre foi uma coisa que veio a mim muito cedo. Pô, eu sou da época do 386, entendeu? Os Macintosh bem no início, né, do PC. E aí, assim, quando eu sempre gostei mesmo da parte de tecnologia, tanto que, assim, que até uma brincadeira que eu faço na minha palestra, que eu estava até conversando contigo, que muita gente às vezes vem falar para mim que, pô, eu faço o Excel avançado, tabela dinâmica, eu fico olhando, puta, eu fazia isso com 17 anos, cara, isso aí para mim é coisa básica. Não é que eu tô querendo me aparecer, mas é que, assim, é uma coisa que vem de mim, tá? E quando eu praticamente fui o cara que peguei projetos que nem queria fazer, vamos tocar lá o projeto de módulo de Credit Manage na SAP, e eu era o cara do requisito de negócio. Então, ali eu fui só me afundando mais nesse meio. E eu fui me encontrando, porque sai de projetos chatos e às vezes a gente não está fazendo sempre o que está querendo fazer. E fui começando a pegar projetos mais estratégicos, como o painel da presidência, foi o projeto mais estratégico que eu trabalhei lá. Até uma hora que desisti lá da Petrobras, fiz PIDV, saí da empresa e fui aderir para o mercado. Eu até cheguei sócio de uma empresa que a gente fazia perícia, né, judicial. A gente era full service em perícia. Cara, ocasiões dos destinos, eu não entro muito a fundo dessa parte aí, porque não deu muito certo sociedade, e tu sabe que sociedade é que nem casamento. E aí foi em 2019 realmente eu abri a Tributo Devido, porque eu já estava fazendo algumas operações de recuperação de crédito utilizando Excel, automatizando Excel, e isso só foi aumentando o flow. E eu sempre botei na minha cabeça que não tem como eu não deixar de ser refém de um negócio se eu não aplicar alguma coisa tecnológica. Então, uma coisa que eu bato muito nesse ponto como cultura empresarial dentro da Tributo Devido é que às vezes não precisa ser o melhor técnico, é preciso ser o melhor cara que sabe aplicar tecnologia. Então, e isso foi se inserindo cada vez mais e conforme a empresa foi crescendo, hoje a gente tem na carteira ali perto dos 1.500 clientes, fez em 11 meses uma operação de quase 2 bilhões em créditos. E eu falo isso porque é importante, assim, dentro do nosso mercado, né? Eu tenho grandes cases de empresas, assim, empresas tem 100, 150 pessoas, 200 pessoas trabalhando, estão há 15 anos no mercado e recuperaram 3 bi. Em 15 anos. A gente fez em 11 meses 2 bi. A nossa meta é fazer 2 bi em 4. Então, cada vez a gente reduzir por causa de questões tecnológicas. Então, a gente acaba quebrando barreiras técnicas em cima disso e criando uma escala de negócios que, de fato, tu consegue rodar. E acho que essa foi uma linha que eu trouxe na cultura da empresa. Se for olhar culturalmente a empresa, ela está enraizada em pilares muito mais tecnológicos do que técnicos. O que é muito diferenciado para essa área, né? Explica um pouquinho, você falou de recuperação de tributos, né? O termo, para mim, ele é Perfeito. familiar, mas
Cara, sei lá, o empresário que, né, tem um supermercado, que tem, sei lá, uma farmácia, de repente ele não sabe o que, que é isso. Explica um pouquinho o que trabalho que vocês fazem com relação a isso de recuperação de tributos. Né? A área de recuperação de tributos é uma área de gerenciamento de risco. Tá? O que acontece? Hoje no mercado, tu tem operações que a Receita te permite e ela te orienta como fazer. Então, tu pode ser algo que um crédito que eu não tomei, uma base que eu botei a maior, eu paguei uma coisa a mais, que todo mundo faz relacionamento, eu paguei a mais. Não necessariamente. Às vezes tem coisas que tu não usou ali que tu poderia ter tomado um crédito e isso gera dinheiro. Perfeito. Tá? Então, são conceitos que estão ali dentro do meio do ambiente de trabalho. E aí tu começa a caminhar para uma área de tribunais administrativos, do CARF. Aí o CARF ele já tem uma decisão que uma empresa que tem similaridade com a tua operação, aí tu consegue dizer assim, faz uma análise de risco, diz, pode ser que a decisão seja aceita por ti, mas tu vai estar definido por um judiciário administrativo, para o tribunal administrativo, e aí tu vai para os tribunais do judiciário mesmo, que aí tu começa a ter as teses lá que rodam no judiciário, e aí tu apresenta as questões de riscos de uso de crédito para aquele cliente, entendeu? Então, por que a gente fala isso, né? Porque todo mundo acha que o que está rodando no judiciário de teses tributárias, que como se fosse a maior garantia o judiciário. Eu digo assim, existe no overview em questão de maioridade, tipo, se for em grandiosidade, tu tem muito mais segurança pelo judiciário. Mas se tu pegar as teses, as maiores teses que teve nos últimos tempos, que é a tese do século, principalmente a tese do século, os atos administrativos tiveram a mesma força que o ato no judiciário, que uma ação judicial. Só que qual que é a vantagem? O cara que fez administrativamente assumiu um risco. Perfeito. Que poderia ter dado um revés, mas ele ganhou. A vantagem dele foi que ele botou o dinheiro na mesa lá no passado. Perfeito. E aí, quando a gente fala Brasil, quer ver? Eu dou um exemplo prático de como o tributário é muito importante para o negócio. Pega a Ambev, 60% do faturamento bruto da Ambev é tributo. Nossa Senhora. Tá entendendo que mais da metade do que ela fatura é tributo? Se não me engano, 10%, acho que é folha de pagamento, menos que isso. Aí custo e sobra parte deles lá. Então, assim, se tu não olhar a maior parte do bolo como algo estratégico para o teu negócio, desculpe, tu não vai brigar com os grandes. Então, a gente tenta fazer essa questão de conscientização, mas tratando com ética, transparecendo tudo, quais são os frutos do caminho, que é a analogia que eu sempre falo, né? Eu vou fazer uma assessoria de investimento financeiro para ti, renda fixa, variável, derivativo, se eu disser que os dois têm o mesmo risco, eu estou mentindo. Estou sendo ético. Então, a gente lida com essa questão. Muito legal. Então, basicamente, sei lá, eu citei aqui o dono do mercadinho ou da farmácia, o cara pode, sei lá, vocês conseguindo os dados da empresa, vocês podem fazer uma análise e falar, olha, você teria a possibilidade de resgatar do governo, de impostos que você já pagou, ou a mais, ou indevidamente, X dinheiros aqui, Perfeito. E aí vocês dão assessoria, enfim, faz o processo todo e como você falou, é um risco, também orienta se tiver algum revés lá na frente, tem que agir dessa forma. Isso é diferenciado, porque num país que nem o Brasil, que tem, sei lá, não é só a carga tributária que é grande, a complexidade. Sim, se a gente olhar mais esse viés da complexidade de tributo, mais o viés de ter um judiciário que, tipo assim, tu não tem uma segurança jurídica. Sim, entendeu? Porque na verdade, assim, se você falasse, o empresário brasileiro paga 40% de imposto, mas é um tributo, sei lá. O cara tem uma clareza de onde que é, mas não, ele tem municipal, estadual e federal em cima desses. Aí as obrigações regulatórias que tu tem que fazer. Realmente, a gente trabalha num ambiente bem crítico de negócio. Agora, eu acho interessante o seguinte, o nível de... Eu conheço um pouquinho do negócio de vocês agora, mas assim, o nível de especialização de vocês, tanto em tecnologia, né, a ciência de dados, extração e tratamento de dados, e a automação com AI,
ele é bem incomum para empresas dessa área de tributação, né? De contábil, sei lá. Consultorias, assim. De consultorias, é bem incomum. Como é que vocês... Ou como é que você identificou ali? Óbvio, você tem um background aí que começou lá atrás e trabalhou em inglês. Como é que você identificou que o caminho da performance, né, é por aqui? O caminho da eficiência, eficácia, né? Como é que você chegou nesse ponto? Né, a empresa tem que se especializar nisso aqui. Óbvio que o conhecimento do core, que é o tributo, continua sendo extremamente valioso, mas eu tenho que adicionar outros elementos para eu poder ter eficácia, né? Quando a primeira vez que eu fiz a primeira operação, tá? Então, assim, o rolo todo que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha aberto o primeiro canal para atender pessoas jurídicas na outra empresa lá, que eu era sócio. O meu sócio, que era para fazer o cálculo, estava atrasando, né? Eu assumi a bronca, eu não sou o cara que espera muito as coisas, eu vou fazer acontecer. Cara, eu vou fazer isso aqui. Aí o primo dele, que era contador, disse, pega as declarações e tal. Aí eu fui analisar as declarações, vi lá, aquele arquivo TXT. Pô, o primeiro site que eu tive, eu tenho consultoria SAP. Cara, isso aqui é uma arquitetura de tabelas. Eu vou entender como é que se conversa a tabela antes de pensar em ler legislação para ler, né? Quero ver como é que ela se comporta, como é que ela se traduz ali. Então, assim, a primeira coisa que eu li, eu leio até hoje, eu mexo até hoje, é o manual das declarações. Eu brinco que eu sou meio que nem o Neo, né? Eu olho aquelas letrinhas, sei exatamente onde é cada coisa, eu consigo visualizar as coisas lendo no arquivo TXT. Hoje não preciso nem fazer um monte de transformação. E aquilo ali foi... Aí foi a questão de ter trabalhado na Petrobras, né? Sempre foi um viés muito bom por isso, né? Foi um baita business case, assim, para trabalhar, porque... tipo Power Query, Power Pivot, o pessoal da Microsoft, a gente era os primeiros do Brasil, junto com a Vale, a ser apresentado. Porque, imagina... Uma conta grande. Tá, conta grande, 210 mil pessoas podendo usar de uma virada só de chave. Então, para eles era, tipo assim, era mirar assim, vira Petrobras que isso aqui só tende a crescer. E aí eu comecei a aprender algumas coisas de técnica com Power Query, mas já sabia bastante coisa com trabalhos porque eu fazia os desenhos de requisitos de negócios de Business Warehouse, a questão de BW lá para fazer data lake, então eu consigo conversar com o pessoal de TI. E aí eu estudei, fiz uma planilha que pegava a informação que eu precisava, o cálculo era simples, era excluir um ICMS de uma base de cálculo e recalcular a base, e pegar a diferença da base calculada com a base original, multiplicar por uma Selic, pronto, está feito. Simples. A parte mais difícil era o quê? Saber onde é que estava a informação, que era quando comecei a fazer. E aí isso eu acabei já pegando a primeira linha de que, trocava as declarações, botava outro, atualizava a planilha e o cálculo estava feito, né? Então, claro que assim, começou a ter cálculos maiores, mais complexos, começou a ter umas dinâmicas diferentes, tu vai evoluindo, a maturidade tu vai ganhando com o tempo, mas ali eu vi que era um caminho, porque daí, a iteração de apertar botão e mudar documento era simples, né? Então a gente foi fazendo esses processos e aí eu ouvi muita demanda de mercado, né? Então quando eu saí da sociedade e abri a tributo devido, veio um pessoal de São Paulo, o rolo simplesmente foi o seguinte, fechamos uma recuperação de tributos, a gente só faz para empresas do Simples Nacional. Tem duas empresas aqui, uma do lucro presumido e uma do lucro real, a gente diz que faz tudo para o contador não precisa fazer nada, só que a gente não sabe fazer. Quer fazer para a gente? Bons vendedores. Assim, cara, na época eu já estava com o meu sócio, com o Gabriel, ele não era sócio ainda da empresa, e ele disse, Gabriel, vamos assumir a bronca e fazer junto? Cara, foi um Excel com sistema, fez 15 dias, a gente demorou para fazer essa primeira operação, e um monte de coisa manual, um monte de processo. Hoje, cara, faz segundos, tão rápido que é. Só que eu sempre olhei... de uma forma, o que eu fui entendendo na minha maturidade dentro do ambiente de consultoria tributária, tá? O meu input, o que eu recebo igual de todo mundo.
declaração, documentos fiscais, Ou seja, o set de dados, documentos é o mesmo. é todo mesmo igual o set. O meu output é o mesmo, que eu tenho que entregar a mesma coisa, um processo dentro da Receita Federal que faz um fluxo aqui, eu controlo as compensações de uma forma. Então isso aqui é tudo igual. Isso aqui, esse ambiente aqui é tudo igual. O que tem no miolo que eu posso fazer? Aí eu olhei o miolo. Aí no miolo eu comecei a olhar. Pô, quando eu comecei a entender mais as declarações, eu entendi. Pô, mas esse cara não lê essa orientação da Receita Federal. Tem uma retificação que eu consigo fazer e gera mais crédito. E isso vai se tornando um background de pré-requisitos. E o sistema vai crescendo. Quando tu vê, tu tá fazendo um monte de processos operacionais dentro do sistema de retificação. E aí vai criando gargalos, né? Porque a Receita nunca vai fazer algo simples para ti. Aí a gente começou a implementar RPA. De RPA, acho que a última etapa agora que a gente está caindo, porque hoje a gente tem a TAIS, né? Que é a nossa inteligência artificial. Ela é um ecossistema ainda que não está se conversando de forma integrada no sistema, porque ela está evoluindo por ela precisa evoluir aqui, um ambiente, para depois eu integrar com ele e aí os dois trabalharem junto de uma forma um pouco mais robusta. Então, hoje eu tenho uma IA, se for falar por inteligência, um sistema que ele trata de cenários determinísticos, então são determinados, ao qual eu identifico parâmetros, eu acertei esse aqui, eu sei qual que é a tributação, e uma IA que aí eu tenho um NLP, que eu tenho uma linguagem natural, que eu ainda estou conversando, que ela me orienta, ela me tira dúvidas assim, rápido. Então, assim, eu estou começando a olhar a hora que eu vou integrar eles nessa próxima fase, mas isso foi uma construção de entender que, cara, aqui é meu caminho. Isso exige um baita conhecimento, porque você tem que treinar essa AI não só com os documentos, ou os inputs e outputs ali, mas com essa visão também de onde procurar o quê. Pô, quais são as possíveis brechas que você pode achar aqui para poder sugerir correções, etc. Fantástico. A gente ali, só para te dar uma noção, eu já classifiquei, que passamos por uma classificação, categorização, né, que todo processo de IA por trás é uma forma de categorizar. Se ela é muito ampla, eu faço um embeds, né, que são os contextos, né, contextos de quantidade de tokens, ou seja, quantidade de volume de texto que ela tem como se fosse para ler de uma vez. E quando eu olho para a tributação, eu não posso deixar a coisa muito aberta. Então, eu tenho que classificar, eu tenho que direcionar isso aqui. Então, já passou 14 mil orientações. Então, a gente criou agentes em 14 mil orientações. E com o tempo, os agentes vão diminuindo. Porque eu vou entendendo, opa, faz sentido agora se esse contexto aqui, esse aqui, até uma hora que ele vai ser um único. Entendi. Entendeu? Você vai condensando, então. Porque eu vou entendendo como é que ele chega lá. Vai colocando esse conhecimento vamos dizer, numa fonte só, porque daí você tem um cara que conhece todas as etapas do processo. Exatamente. Aí ele tem aquela visão de como fazer a busca, o que identificou, como olhar, faz sentido, não faz sentido. O que eu tenho que receber para eu fazer essa busca, para não fazer uma busca. Então, a tendência é que todos esses montes de agentes estão sendo criados, uma hora se condensa com um. Quando ele se condensar com um, aí eu integro. Aí eu integro. E outro ponto interessante aí é o seguinte, né? Na montagem do time para um processo desse, né? Como é que você modelou alguma empresa? Você se baseou em alguém? Porque não é só um time de tecnologia. Um time de tecnologia vai trabalhar com um tema que é chato, né? Vamos dizer assim. É um tema que não é um tema glamuroso. Você, vou trabalhar com tributo. Eu vou trabalhar com tributo, fazer AI para tributos. Como é que você montou esse time? Porque aí também o lance da escolha de quem vai trabalhar com isso, que você está falando de um ambiente que você está buscando eficácia, eficiência, performance, etc. O time tem que acompanhar isso, né? Então, ou você tem gente que conhece muito e gosta do que faz, ou você seleciona muito bem e, vamos dizer assim, fala para esse cara de uma forma diferente que ele vai trabalhar com tributo. Cara, né, você vai trabalhar com algo que vai revolucionar esse, sei lá, mas eu queria entender qual o modelo que você usou, porque esse é uma dor das empresas de TI. Imagina de empresas que trabalham com outros assuntos, né? No começo, a gente é meio sorte, né?
Porque tu tá começando a construir algo, tu traz muito espelhamento, então tu quer que as pessoas sejam mais espelho teu. Então tu busca muito espelho. E aí tem um turnover bem alto, porque tu não consegue pagar muito. Assim, todo pré-requisito de início de carreira de uma empresa é bem complicado, entendeu? Porque tu não tem caixa, as coisas não viraram, o tributário, por mais que fizemos lá quase 2 bi em operações, mas calma, todo o honorário não entrou. Ele entra picado e ganha as boladas. Ali. Então, assim, ele entra picado, bolado, daqui a pouco bolado todo mês com picado. E aí isso vai gradativamente vai aumentando, ele vai tendo sua evolução. Então, até tu começar a ter um caixa robusto, passou-se um tempo. Assim, vou dizer que a gente até foi rápido para a questão de prazo das consultorias. Só que aí, tipo, aí vamos olhar o pessoal de TI. O pessoal de TI vai trabalhar com recuperação de tributos. Cara, não. Nosso discurso com o pessoal de TI é o seguinte. Vamos trabalhar com Cloud System, interligado à Amazon, para a gente fazer robotização de processos e uma IA que a gente consiga trabalhar o conceito Robin Hood, que eles ficam brincando isso, né? O conceito Robin Hood, tira lá do governo e bota para o povo, entendeu? Foi esse conceito mais ou menos. Aí tu cria um arquétipo, né? Para trazer. Legal, você realmente colocou para eles de uma outra forma. Cara, eu falo muito mais da tecnologia, que eles vão falar, puta, isso é interessante, né? Vou construir. E aí o tema, hoje é tributo, mas com o expertise dos caras, isso pode variar para uma porrada de temas. Porque o que eu olho assim, futuro, né? Por exemplo, quando a TAI se consolidar no processo que a gente agora a gente passou por uma fase de categorização, que é completamente monitorada, fator humano, vai passar por uma segunda fase de categorização, vai ser monitorado fator humano com melhoras, aí o que eu te falei, vai dar uma reduzida. Quando a gente entrar numa segunda fase, que a gente começar a usar os gains, né, que é aqueles Generative Adversarial Neural System, acho que a ideia é que a gente vai ter uma inteligência artificial que vai criar pareceres com informações falsas no meio e outra que vai ter que ficar analisando se isso aqui é falso ou verdadeiro. Para não alucinar. Para ela não alucinar. Então, assim, esse cara que fica verificando que tem que ficar bom, não é o foco no outro. Esse aqui, ele vai ter que ser o mais trapaceiro possível. E esse cara tem que ficar bom. A hora que esse cara ficar bom, eu começo a entrar num caminho do machine learning praticamente semi-automático, para ser monitorado, para ir depois um caminho de deep learning. Você aplica tipo uma teoria do time vermelho e do time azul nas AIs ali. Né? Isso. A gente está caminhando. A próxima fase que a gente vai agora da segunda categorização é criar uma IA para fazer o parecer, outra IA para ficar validando. Você sabe, né, do time vermelho e do time azul é isso, né? No treinamento dos militares americanos? Não. Os caras montam, sei lá, uma base. Você imagina os caras, o time que foi matar o Osama Bin Laden lá. Os caras montam uma base igual à casa que eles vão invadir. Então, o time azul tem a missão de proteger o local. E o time vermelho tem a missão de tomar o local. Eles são do mesmo time, né? Só que... E aí, sei lá, se o time vermelho conseguiu, são mapeados as falhas. O time azul falhou aonde? Puta, os caras perderam o olho ali naquela base. Tá? Aí, beleza, volta lá pro treinamento... reagrupa, reveja de novo o exercício. Então, time azul, beleza, agora instruções de novo, os caras falam proteção do local. E o outro time vai tomar o local. Exatamente. Isso, então, o que você está falando é um conceito similar. Cara, tem um cara aqui que ele alucina e tem um outro checando direto para saber, esse cara está alucinando e eu vou corrigindo ou criando mecanismos de... Né? E eu praticamente só vou olhar aquilo que ele deixou passar, que ele estava correto. Perfeito. Não que ele disse que estava errado, porque eu estava errado, ele já identificou. Já identificou. Então, a ideia nesse caminho é esse. Porque daí, quando isso estiver nesse ambiente, ele sabe, ele vai aprender por processo, como é que a gente busca informação, o que a gente analisa dentro de uma orientação.
Porque, por exemplo, tem 14.400 orientações da Receita. A gente já tem um banco de dados do CARF, é 500 milhões de decisões. Não dá para fazer manual. Eu preciso de um serzinho desse funcionando. Então, é um projeto que provavelmente no segundo semestre a gente já deve estar rodando. Para que eu consiga já aplicar. E aí, é aquela coisa, né? Parece muito longo. Não, cara, mas esses testes de 500 milhões, ele vai rodar, sei lá, em 2 dias. Em 2 dias ele vai fazer, ele vai me dar. Aí a gente vai só melhorando ele, os pontos de atenção. E é um processo gradativo, né? Porque eu falo assim, a gente conseguiu chegar aqui. Qual que é o grande problema desse processo todo? É caro, não é barato. Sim. Tá? É barato, nós estamos falando de alguns $1.000 que a gente vão ser gastos para fazer isso. Consumo de recursos lá também, né? Nos data centers que rodam isso aí, né? Em paralelo com zilhões de outras coisas. E assim, provavelmente, muito provavelmente, você nem usa isso tudo que você falou aqui no discurso de venda, porque assim, isso é operação, né? Não. Então, você vai lá e fala assim, cara, olha só, se você é provável que você tenha, né, tributos a restituir aí do governo, a gente faz esse trabalho, blá blá blá, e aí dentro de casa, como você vai fazer? O que a gente faz é em vendas, né, entender a dor do cliente, né? Então, acho que a primeira dor que a gente trata é tratar a pessoa com seriedade, entender que tu é um adulto e que tu sabe tuas escolhas, e eu preciso te dizer que das tuas escolhas existem todas as situações que são o quê? Eu crio laços de confiança. Primeiro ponto que a gente faz desde o começo. Depois a gente mostra como é que os grandes atuam. Legal. Tá? Depois a gente mostra o que tem de possibilidade para o ambiente dele. Tá? E o que a gente consegue trabalhar com segurança. E aí, quando eu falo com segurança, eu não posso dizer o que o auditor vai decidir, nem como um conselheiro de tribunal administrativo ou do judiciário vai decidir. Mas eu sei que eu consigo gerenciar parte daquele dinheiro junto com ele, com estratégias nossas, que a gente multiplica aquele patrimônio em qualquer intercorrência que tiver, financeiramente tu está garantido. Então, a gente tem essa estratégia. A gente pensa como um todo. Então, quando eu vendo o serviço, eu não só recupero. Qualquer problema, eu também renegocio. Está lá dentro do meu contrato. Lá na frente, a renegociação está lá dentro. Então, o que eu entro com o cliente comigo hoje é para ficar 10 a 20 anos com ele. Claro, é longo prazo. É longo médio, prazo, não é simplesmente só recuperar e deu. Não, calma aí, eu estou aqui contigo por um bom tempo. E aí, claro que trabalhar esses outros produtos complementares é o que vai fazer com que a gente traga mais soluções. Não quero vender uma vez para ele, né? É isso o que eu sentido ia de falar. não vender uma vez, é vender mais de uma vez. Tanto que hoje, se tu olhar dentro da Tributo Devido, toda a área de negócio hoje é um squad. É perfeito, porque assim, você já de início criou uma relação de longo prazo, obrigatoriamente com o cliente, porque você fala, olha, cara, teu processo tem que acompanhar aqui por pelo menos 20 anos por essas razões, sei lá, ou por 10, não importa. E o grau de complexidade que vocês, o grau de conhecimento que vocês adquiriram dessa complexidade aí, para automatizar e criar mecanismos para ter a maior acuracidade possível, cara, isso pode ser aplicado a dezenas de outras situações que o mundo dos negócios oferece, que tem, né, direto. Então, você já, estando na empresa, relacionamento de longo prazo garantido por um processo, vocês criam a possibilidade de estender esse relacionamento por diferentes áreas. Sim, faz upselling de um monte de coisa. Então, a gente olha muito isso, né? E também a gente trabalhou muito a empresa, né, foi muito background. Eu vou dizer, aquela coisa que o destino também te dá sorte, sabe? Então, eu tive parcerias boas comerciais, que todo o contrato, o atributo estava lá, mas o atributo não aparecia na apresentação. Não aparecia. Mas, assim, o background de que estava a execução era eu. Mas é aquela coisa, qual que é o restaurante que tem o cozinheiro mais experiente? Sabe? Então, assim, a gente, já passou umas... Se a gente fecha 40% das empresas que a gente analisa, então já passou quase 4.000 empresas que a gente analisou. Então, a gente tem muita experiência em bastante coisa. Né? A gente não é especializado em todos os tributos ainda. Ou seja, ainda tem um campo, mesmo nessa área tem bastante campo de
Porque, sabe aquele negócio do abraçar tudo e não fazer nada? Perfeito. A gente entende com o tempo de dizer um não. Já disse muito sim. Hoje eu tenho um enorme carinho em dizer um não. Porque o não tu escolhe para ti. E a gente, quando tá no início, a gente vai dizendo sim porque pela capacidade técnica. Pô, eu saí da Petrobras, atendendo presidência, diretoria, gerência executiva. Ah, meu cara, esse aqui, não, beleza, tem uma visão de negócios, consigo fazer técnico. Cara, aí eu fui botando um monte de sim, botei um monte de roubada por causa do quê? Que nem, vou dar um exemplo, veio um advogado, não vou citar nome, mas era uma pessoa super legal, assim, bem empolgado com um projeto de TI. Pô, Guga, quero legal falar contigo, que é difícil falar com negócio de tecnologia e tal. Eu tenho um projeto sobre reforma tributária, tal, e a gente pode vender isso aqui por R$ 100, negócio lá. Cara, aí ele, tu acha que é viável fazer isso? Cara, a única coisa que eu não tava pensando era no sistema, tá? Eu tava pensando era o quê? Como é que eu vou vender isso aqui? Qual é o marketing que eu vou ter que fazer para atacar o pool? Qual é o ICP para esse cara aqui? O ponto de equilíbrio para rodar? A estrutura financeira que eu tenho que ter para esse cara aqui? Só esses pontos que eu tô olhando aqui, teu produto já é inviável. Eu não tô olhando produto. Perfeito. Então, isso aqui foi as experiências que de tipo. Antes era tipo, tudo era o sim, porque não, mas isso aqui lá dá, isso aqui dá o quê? Tu viaja um monte, entendeu? Hoje em dia, não, calma aí, pé no chão, cara. Não funciona assim. Mas é porque você tem mais de opção de escolha agora, que está mais estruturado, né? No começo, geralmente, o empreendedor, ele fala assim porque às vezes ele precisa falar assim, cara. Quanto mais projetos eu tiver, mais segurança eu tenho de continuar com essa coisa aqui. E olha só, pô, eu entendo que essa aprofundada na automação, AI, RPA, né, uma série de termos técnicos que são importantes, talvez tenham ocorrido muito mais em função do teu background e o interesse por tecnologia, mas como é que você enxerga as médias, não vou nem falar as pequenas, né, médias empresas no Brasil hoje, utilizando a AI, né? Porque o que acontece? Na minha visão, todo mundo fala, tá todo mundo usando. Todo mundo que trabalha com produtos digitais, infoprodutos, que tem facilidade de automação, que tem conhecimento, que vive aquilo. Fora isso, todo mundo é 0,000001%. Alguém ali usa para fazer algumas perguntinhas com o chat GPT da vida, mas não usa no negócio. Eu inclusive, vi uma pesquisa ano passado, uma pesquisa global que falava que somente 5% das empresas que investiram pesado em AI tinham chegado no break-even, no Q1, né, assim, no começo desse ano. E 85% das empresas usam para produtividade. Tipo, escreve um texto no Word, reescreve esse e-mail, pergunta sobre não sei o que lá. E segundo a pesquisa, a grande falha é porque as empresas não colocavam isso na estratégia do negócio, né, como parte da estratégia do negócio. Talvez as grandes comecem a olhar isso agora, porque tem gente lá pensando nisso e fazendo investimentos maiores, mas como é que você enxerga o empresário brasileiro, que na maioria dos casos tem essa característica, o cara não quer nem, acho que não precisa investir, acho que não precisa buscar ajuda, acho que não precisa, né? Tem uma... Eu vejo dessa questão do nível de consciência. Por que eu vou palestrar sobre nível de consciência? Porque assim, cara, onde é que tu quer chegar se tu não sabe nem onde tu tá? Isso aí. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, pô, tu olha pra minha empresa, a gente tá quase 40 pessoas, 25 são devs. E eu não tenho um machine learning, entendeu? Eu não tenho uma IA em deep learning ali aplicada. Então, assim, os 4 últimos, tipo assim, se não me engano, acho que é o 7º, é com machine learning. Acho que o 7º é o GAN, que daí tu começa a fazer estruturar e tu tem o machine learning. Eu sei que o 8º, tu já tem um deep learning do teu negócio integrado. E o 9º, tu já fala com ela e tu vê ela. Tu conversa, tipo um Jarvis da vida do Homem de Ferro. Pode falar qualquer coisa, ele vai dizer, tu só vai direcionando, ele vai fazendo. É porque, que nem eu faço as palestras. Aí o cara, uso GPT? Uso.
Tá, beleza, mas tu acha que o GPT me entrega a palestra com a ideia da palestra? Eu conduzo ele, entendeu? Eu conduzo ele, eu falo o que ele quer, eu mostro quando ele me traz algumas questões, ele me ajuda a criar, né? Então, hoje o mercado, como tu falou, muito está se usando no marketing, muito está se usando só para comercial, tanto tu vê muita coisa para isso, né? Só que aquela coisa, as pessoas estão esquecendo de olhar o teu negócio. Porque quando tu pega uma ferramenta de mercado, tá? Qual que é a diferença do GPT, do cloud, assim, que eu acho legal? Se tu pega uma ferramenta de mercado direcionada para vendas, ele foi feito para fazer vendas de consultoria, ele tem um fluxo, um processo todo definido para um padrão de mercado. Pô, mas encaixa com o teu? Uhum. Tá? O cloud e o GPT, eles veem um negócio muito amplo. Então, as pessoas ficaram muito perdidas, tipo assim, onde é que eu começo? Porque ele não é ativo. Ele não é um ser ativo que ele vai trocar uma ideia contigo, vai te conduzir para ver o que tu quer, para realmente, cara, entendi que tu quer isso aqui. Não, tu vai lá jogar um negócio e ele vai te responder direto. Vai jogar um negócio e te responder direto. Tá, beleza, mas não é isso que gera. Ele até vai sugerindo, mas é em cima do que você escreveu. Então, se você escrever algo raso, ele vai fazer sugestões em cima de algo raso. E aí, o que acontece? Que daí dentro dos níveis de consciência, os níveis iniciais ainda são esses aí, que estão fazendo um prompt que dá um certo resultado, está muito ainda descasado. Ele não é uma IA estruturada, né? Tanto que, assim, dentro do atributo devido, a gente está estruturando, está em fase de estruturação. Eu ainda não considero como IA estruturada, né? E a gente adota, já estou há quase 3 anos usando todos os dias, tá? Tem muita coisa montada mesmo. Só que o que eu vejo como IA estruturada? Pô, IA estruturada é o seguinte, ela conhece o meu negócio. Perfeito. Ela conversa com o meu negócio. Ela sabe qual que é meu organograma, ela sabe qual é a minha cultura, ela sabe qual que é meus processos, quem são os responsáveis, o que eu estou fazendo ali no meio, qual que é a minha estratégia. Atua quase como um conselheiro, né? Exatamente. Porque ela tem que ter esse conhecimento profundo para isso. Aí agora eu te pergunto, quem no mercado tem isso? Aí os 5% se tornam 0,000. Zero. Olha lá. Porque, na verdade, vamos lá. Eu imagino que um prompt para chegar nesse nível de profundidade que você está falando é um prompt gigantesco. As pessoas querem obter um resultado profundo escrevendo 2 linhas, né, de prompt, né? Me faça uma apresentação sobre... Falar, cara, né, não consegue sequer elaborar a pergunta ou ir alimentando, tipo, não, acho que eu me expressei mal, quero mais isso, né? As pessoas não têm mais paciência, porque todo mundo acha que vai aprender com profundidade um tema assistindo vídeos de 15 segundos no TikTok e tentando fazer prompt de 1 linha, 2 linhas no máximo. Fala, já pedi para ele, ele me deu, mas te deu o quê? Né? Então... nas curadorias que eu faço, eu sempre peço para eles fazer microserviços, conceitos de microserviços. Eu tenho que fazer um processo como um todo. Quebra em 20 microserviços e cada microserviço é um prompt. Legal. Entendeu? Já melhora a questão para eles entenderem isso aí. Dá para chegar mais no detalhe por específico ali, depois você vai juntando as pontas e trabalha em microserviços. Por isso que assim, a questão do prompt, às vezes o prompt não vai ser tão grande, é que ele vai chamar várias coisas dentro e é uma cadeia de processos e microserviços que vai chegar ao resultado final, porque cada um vai chamando um outro, cada um é responsável por uma peça. Microagentes ali. E no final... Como um centro de distribuição, será que o nego vai pegando as peças ali, vai juntando porque o nível de complexidade que tem ali, que tu tá trabalhando, tu precisa ter uma estratégia por trás, tá? E a adoção é muito ruim, porque realmente, assim, se for olhar tudo que a gente investe em tudo que a gente produtiza ali dentro de olha, eu ainda devo estar chegando no ponto de equilíbrio, tá? Porque eu ainda não estou chegando. Eu não passei o ponto de equilíbrio. De tanta coisa que a gente investe. Então, sei lá, tem quantos dev ali? Eu tenho quantos servidores que eu estou fazendo processos de bancos vetoriais?
quanto que eu estou investindo em API. Tipo, a gente tem um limite mensal lá já com cloud para $5.000 mês em API. Então a gente está gastando bastante. Meu sonho é estourar os $5.000. Ou um dia eu conseguir pegar um molde open source do do DeepSeek, né? E aplicar um modelo meu. Mas enquanto não, eu vou usar o que está bom e repassar esse custo. Só que eu não consegui repassar esse custo. Eu tenho que pensar no que eu consegui melhorar dentro da minha empresa. E isso é uma jornada. Entendeu? Porque daí tu vai começando a, tipo, beleza, esse aqui é legal, esse aqui posso fazer até um no-code via Make, Zap, se tu não tem quem desenvolver, e começar a fazer fluxo. O primeiro ponto principal que eu sempre falo quando alguém quer montar um fluxo automatizado com IA. Meu caro, tu tá fazendo ata como de reunião? Escrevendo? Entendeu? E você quer automatizar o teu processo, né? Mais ou menos isso. O lance do nível de consciência, ele é bom porque ele mostra muito isso. Olha só, você está falando, cara, eu continuo investindo constantemente. O que para o empresário de empresa de 5 anos, 10 anos, no Brasil, é algo raro. O cara acha que ele não precisa investir, a maioria acha que não, eu cheguei até aqui sozinho e, né... eu acho que alguns jovens empresários estão começando a mudar um pouco isso, mas também ainda são isso aqui, ó. Entender essa diferença entre investimento e despesa. Sim. Né, que você está falando o seguinte, cara, isso é a mesma coisa que eu conversando com um empresário e ele estava contratando alguém do comercial e tal, ele precisava para atender uma região específica do país, e ele falou, pô, mas o cara quer ganhar mais do que eu. E eu falei, qual o problema? Se o cara está te construindo patrimônio, cara, ele está ganhando salário. Se ele aumentar o valor do teu negócio em 3 ou 4 vezes, ele pagou 50 vezes o que ele está te pedindo de salário. A questão é, se você está contratando o cara que vai realmente aumentar o valuation do teu negócio, aumentar o nível de eficiência operacional, vai te, sei lá, consolidar ou trazer uma nova carteira de clientes, qual o problema do cara retirar mais do que você no mês agora? Porque assim, a tua retirada ela é simbólica, porque o teu patrimônio é o que você está construindo em termos de marca, né, de estrutura, de produto, de mercado. E às vezes o cara não entende isso. O cara ele fez assim, falou, cara, você está construindo patrimônio, cara. Se o cara está construindo patrimônio para você, qual o problema dele ter uma retirada mensal maior que a tua? Às vezes o cara não consegue entender isso. A família do cara não consegue entender isso. Como que o funcionário vai ganhar mais do que você que é o dono? Não. Ele está retirando, né, financeiramente mais do que eu durante um período aqui. Então, ter essa clareza, saber que, cara, isso aqui é um investimento de longo prazo, é um negócio. Então, esse negócio, em algum momento, ele vai crescer muito e vai, sei lá, se tornar parte de um grupo, de uma holding, ou alguém vai comprar. Eu trabalhei muito próximo do Marco Stefanini, fundador da Stefanini. E eu já fui cliente dele durante muitos anos. E várias grandes empresas tentaram comprar a Stefanini. Pelo que eu sei, Siemens, várias delas. Os caras estavam crescendo e ele tinha um sonho de fazer a marca se tornar global. Enquanto isso, né, ele não venderia a empresa. Cara, eu acho que eles faturaram mais de 6 bilhões ano passado. É uma empresa de dono, cara. É o fundador, é o Marco Stefanini. É a família que cuida. O filho agora cuida de vários negócios. Ele é o CEO global. Legal. O cara tá há 40 anos nesse negócio. Então ele não estava olhando... Agora. Eu vou pôr um cheque no bolso agora e vou viver na praia. O cara tinha outra visão, né, para aquilo. Então, o lance de investir vida, mesmo tempo, recursos financeiros, né, energia, atenção, isso é o que dá o diferencial do negócio. É o que eu estou vendo aí, a história que você contou é, cara, a empresa é jovem pra caramba, é uma criança ainda, tem, sei lá, 5, 6 anos. 5 anos. Com um potencial gigantesco. E aí, um potencial na área que é core dela, que é tributos, etc., que, como você falou, cara, nem conheço tudo ainda, tem outras coisas para fazer. E isso atinge todas as empresas do país, sem exceção. Sim. Né? Tipo, não é algo assim, o meu é nichado. Não. Se eu for olhar para todos os nichos, todas as verticais de negócio, eu vou encontrar leads ou possíveis clientes lá.
E com o teu nível de especialização, você ainda abre espaço para penetrar em dezenas de outras áreas nessas empresas e em outras empresas. É fantástico. Mas é o que você falou, é o nível de consciência teu e que, obviamente, isso vai cascateando para os times. O que a gente direcionou lá, tipo, a gente é uma empresa que lucra muito, né, em questão de consultoria. Então, hoje a gente tem uma média de 62,5% de lucro bruto, 50% de lucro líquido mesmo. E metade desse lucro líquido fica para reinvestimento, porque a gente... Isso acho que é muito enraizado nosso, né? A gente é uma empresa de P&D, né? A gente fica toda hora, bem sei, cientista de dados, estudando método, estudando forma. Tá? Tanto que um dos pontos-chave... se tu pegar a curva de aprendizado para uma pessoa que entra em qualquer consultoria, que usa esse sistema de mercado, tá? Que tem um processo desenhado, a curva de adoção para ele executar, um cara bem dedicado, 3 a 4 meses ele consegue fazer um processo, ele vai ter um limite de empresas para fazer. O nosso é 48 horas. Olha aí. Essa é a diferença. Os caras do G4 falam, muita gente fala, cara, toda empresa tem o potencial de ser uma empresa de educação. Não importa a área que você atua, né? Porque se você se destacou, ou se você conseguiu uma maior eficiência operacional, maior eficácia aqui e ali, você pode criar um processo de passar esse conhecimento para outras empresas que tenham a mesma necessidade, né? Da mesma forma que hoje, em função das tecnologias disponíveis, toda e qualquer empresa pode ter um braço de tecnologia para aplicar no seu nicho de mercado ou, em função de uma expertise que ela desenvolveu ali de conhecimento, ela diversificar isso e expandir. E esse é um caminho que, como você falou, cara, na minha visão aqui, por tudo que você falou, vocês são uma empresa de tecnologia altamente especializada em tributos. Mas que se trouxerem outra bucha e falar assim, cara, será que vocês conseguem automatizar isso aí? Vamos olhar o processo. Porque o viés já é outro. O tributo passou a ser um produto, né? Embora ele seja o core, ele é a especialização da empresa, ele é um produto. Então, para criar outros produtos, se eu já tenho uma esteira, eu já tenho conhecimento, eu já tenho mecanismo, eu falo, vamos olhar o processo. Uma mecânica natural nossa é que uma hora, não sei quando isso vai virar, mas já está na estratégia, né? A gente comece a aderir à contabilidade, virar a contabilidade. Perfeito. De olhar empresas de contabilidade à venda. Isso é uma coisa que a gente já está fazendo pesquisa de mercado, já está mirando algumas. Legal. Comprar, não demitir ninguém, manter as pessoas e implementar o processo, a metodologia. E aí ficar só adquirindo metodologia. Porque parte, por exemplo, a gente está no nosso projeto lá, aquela coisa de marketing. Automatização de blog a gente já aplica há tempo. Mas agora a gente está indo para outro patamar. A gente ainda não está implementado, não está rodando, mas o projeto está ali. A gente está olhando, eu estou olhando os testes, já estou olhando assim, já estou olhando, beleza, daqui a um mês isso aqui vai começar a virar um negócio absurdamente. E a gente olhou no mercado, os caras que estão já fazendo isso no mercado estão cobrando R$1.000 por mês para ter acesso a isso. Beleza, no início vai ser gratuito. Depois o cara vai fazer cadastro. Vou melhorando meu lead, posicionamento, vendo isso aqui. Futuramente, se virar produto, a gente produtiza. Mas aí eu consigo fazer porque vai estar automatizado por IA, não são uma equipe de jornalistas gigantescos, um monte de gente escrevendo para um método feito. E detalhe, eu peguei um método do que está bombando. Eu peguei, fiz um método, a gente fez um estudo de estrutura, da forma como ele escreve, o método, da forma, como é que é a linguagem, como é que ele leva, e criei uma criatura que replica o que ele faz. Fantástico. Que ele peguei a mesma decisão lá do Tribunal Administrativo. Olha só, essa decisão teve tal forma de escrever, esse texto foi super bem lido, está super bem posicionado, me vê estrutura e monta algo que... Pra tu ver, eu estou dando a dica como é que faz o próprio agente. Me monta um agente que consiga replicar lendo a decisão. Então a gente fez isso, então agora a gente está automatizando esse processo.
Então, que eu aprendi disso, né? Qual que é a grande moral da história? Não importa eu chegar depois. Né? Não importa. Pode ter 10, 20 fazendo. Mas se os caras estão os 10, 20 fazendo da mesma forma, como tudo está fazendo, e tu mudou um ponto principal ali, que é dinâmica de performance e custo para a operação, ou seja, tipo, o funcionário dorme, tem final de semana. Cara, robô não? Não, não é só isso, né? Eu acho que essa visão era muito legal pelo seguinte, né? Mesmo que você fizesse igual aos demais, ainda assim teria mercado. Tem 10, eu vou ser o 11º, alguém vai olhar e falar assim, pô, eu tô de saco cheio desse cara, e vai, né? Isso já é natural, mesmo em mercados altamente competitivos. Não, só olhar agora, a chinesa Vivo, né? Entrou no Brasil para celular, cara, que é um mercado que não é saturado, mas ele tem, sei lá, a gente tem algo em torno de 250 milhões de celulares para 220 milhões de pessoas, dá 1, alguma coisa. Mas tem países no mundo aí que chega a 2, 1,9, então tem um campo de crescimento. Os caras vieram pesado, vão fabricar em Manaus, né? Faz montagem só em Manaus, com parceiro, e vão entrar na briga. Eles são o 4º maior fabricante do mundo. Num mercado que você fala assim, bom, no Brasil todo mundo já tem 2 celulares, cara, 3 celulares. Só que, quando você estuda mercado, você fala o seguinte, ó, no Brasil, geralmente o ciclo de troca de celular no mundo é 18 meses. No Brasil, dependendo do modelo, chega a 14 meses. O brasileiro é estimulado, né, pelas operadoras, não sei o quê, e troca. Então, isso que você está falando se aplica a diferentes áreas. E, obviamente, que a tua ascensão, a ascensão de vocês, ela é muito rápida porque você tem uma visão estratégica, você está pensando lá na frente, você está investindo efetivamente sem pensar em do tipo, pô, não vou gastar dinheiro com isso. Não, não é gastar dinheiro, você está investindo, é diferente, né? Então, e cara, acho que a gente está aqui se aproximando, né, de um final aí. Que recado você daria para empresários de diferentes áreas que estão aí, digamos assim, angustiados, porque às vezes o cara vê uma situação de mercado como essa, o cara não busca muita informação mais fidedigna. Putz, risco de guerra, o tarifaço do Trump, a China invadindo o mercado. Como é que esse cara consegue olhar para esse cenário e enxergar as coisas positivas como você fez? Tipo assim, cara, eu tenho que investir ou numa alternativa ao que eu estou fazendo, ou me especializar em outra coisa, ou não deixar todos os ovos na mesma cesta ali, porque se quebrar eu tô... O que se você recomenda para esse cara? O que ele começa a olhar? Entendeu? O que ele busca de educação, de ajuda, né? Assim, tu vê que eu estou mais ligado ao mercado de tecnologia do que o próprio mercado tributário, apesar que eu acompanho todos os canais lá. E eu acabo lendo bastante coisa de tudo, mas eu fico focado. Então, hoje, o que eu vejo que é uma das maiores brigas que tem no mundo, né? Energia. Quem vai produzir mais energia? Data center. Quem vai ter maior quantidade de gerenciamento de dados? Né? Chips para AI. Sem dúvida. Chips tanto que é a maior briga que está tendo lá. Né? Automação, né? A parte autônoma, e a questão de robôs, a robótica. Né? Cara, se tu olhar todos esses aqui, só energia que não está num viés altamente... Não vou dizer que não está altamente tecnológico, dependendo da forma como tu for olhar, né? Que os caras estão botando... Tipo, como é que é? Vidro de prédio que faz carga energética do prédio. Via solar e tal. Via solar, sabe? Os caras estão fazendo fachada do prédio todo, fazendo uma recarga. Só que todos estão focados em tecnologia. Então, tipo assim, se tu quer saber um pouco do teu futuro, sempre olha um pouco do teu passado, né? Pô, qual foi a maior mudança do mundo depois da Revolução Industrial? Tá, por que a Segunda Guerra foi uma coisa que mudou o mundo? Cara, porque a fabricação foi lá em cima, entendeu? Da forma como as pessoas... Qual que é a maior guerra que a gente está tendo hoje? É tecnologia. Então, tipo assim, se os caras lá no topo do mundo
estão olhando tecnologia e tu não tá olhando, tu vai ser que nem aquele mercadinho que depois veio uma rede de atacarejo do teu lado e tu morreu. Porque tu não vai aguentar o tranco dos caras. Os caras têm muito mais força de tração, têm muito mais poder aquisitivo, têm muito mais estratégia. Então, uma coisa que eu olho, né, que são as maiores dificuldades que a gente tem cara, tu vai ter que lidar com duas coisas que são importantes para qualquer empresa. O terceiro eu boto financeiro, entendeu? Mas para mim, mais importante, pessoas. Natural. Que é natural, tu quer crescer, tu vai precisar lidar. Então tem uma cultura muito forte naquilo que tu acredita, né? E tem os mapeamentos, processos, saiba onde é que tu queira ir, né? O que tu quer. E tecnologia. Né? Tecnologia tu precisa estar inserido, porque se tu não fizer a tua, tu vai ter que usar o do outro. Isso não tem problema nenhum, desde que tu saiba usar bem. Esse é o grande ponto. A gente está lançando até a Thais amanhã não, sexta-feira, né? No evento aqui em São Paulo, que ela se tornou um ecossistema de agentes, né? Não só para tributário, mas para questão gestão de pessoa, comercial, marketing, gerenciamento de processo. As dores que qualquer empresa, né, tem. Só que sim, tudo muito dentro de um ambiente. Só que ela vai se especializar em quê? Conhecer quem você é e aí depois integrar junto aos agentes que já existem e com as ferramentas que tu usa de mercado que faz sentido. Porque eu sei que é difícil tu conseguir fazer um projeto desde o começo. O investimento é alto, não é baixo. O investimento é alto, a concorrência é muito alta. É difícil tu saber quem de fato sabe desenvolver código e quem não sabe. Eu acho que essa é uma parte, exatamente. É muito difícil, tá? Então, assim, a gente tem experiência, então, mesmo na experiência, aparece gente ainda que sabe se vender muito bem, então a gente tende a melhorar a questão de dinâmica de entrega, mas tem que entender que tu precisa traçar um caminho, né, de seguir o próprio princípio do hábito atômico. Cara, eu preciso ter uma fagulha, uma pedrinha todo dia para que eu enche meu montinho de areia ali. Né? Porque se eu não tiver minha areiazinha botado, lá na frente eu vou achar que o quê? Vou botar 10 areias, eu vou ter mais areia do cara que tá 1000 dias aqui fazendo negócio. Esquece. Tá? Tu não consegue. A adoção é muito mais difícil. E tu não tem a cultura, tu não tem o hábito, tu não tem como é que posso te dizer, saber o que tu quer integrar, tu tá só simplesmente pegando uma operação, bota aqui, que sabe o processo quando foi a digitalização dos processos manuais? Sim. Tipo, uma coisa era tornar digital, outra coisa era digitalizar. Exatamente. Teve muita empresa que só digitalizou. E o cara que virou digital... O cara automatizou a bagunça, isso é o mais comum. Matou. Um dos maiores exemplos disso aí foi o próprio Banco Inter. Olha o que ele se tornou, entendeu? Ele realmente saiu do processo manual, se tornou um banco digital, olha o tamanho que ele está. Então, Sabe que o Banco Inter foi o primeiro banco efetivamente 100% digital, né? Que eu acompanhei desde o começo. O Banco Central ia fazer benchmark lá. Os caras, eles eram uma financeira e aí eles... Foi o primeiro banco que ele tinha os mesmos processos de um banco comum, só que 100% digital. Eles tinham um boleto desde o começo. Eles tinham a coisa que o Neon não tinha, que o Nubank nem sonhava em ter e tal. Eles são mais sólidos nesse sentido. E é um puta case assim de olhar. Então, sim, é isso que eu falo. É uma transformação que acho que toda maturidade de empresarial precisa ter do ambiente, assim, quando tu olha a questão de maturidade do ambiente, quais ferramentas que hoje eu tenho do que eu não tinha antes e o que ela pode me potencializar no futuro, que era uma das brigas que a gente teve, que a gente conversou com 6 fundos de investimentos. E qual a nossa grande briga com eles? Pô, produtiza aí o teu negócio como SaaS. Eu olhei para eles, não, mas se eu produtizar como SaaS, 99% do meu faturamento morreu. Entendeu? O meu success fee é infinitamente maior. Os caras estão pensando só em escala, né? Tipo, porque daí eu vendo o negócio e passo para outra empresa, eu consigo vender aquele negócio.
E eu olho assim, tá, mas beleza, mas se eu tiver uma consultoria que é toda automatizada, robotizada, com IA estruturada, tu acha que eu não consigo vender e repassar para o outro e ele continuar o negócio? Então, assim, acho que vocês estão olhando um pouco errado no ambiente, porque eu sei que é tua tese, mas tu investe em tecnologia, cara, acho que tu não tá olhando a tecnologia que tem hoje. Então, a minha aposta realmente é quem souber lidar processos automatizados, saber gerenciar pessoas, integrar isso com o IA e ter um produto que seja feito para alguém que demandou e não que tu inventou, né? Que pelo menos isso é uma das coisas que eu aprendi com o tempo. Cara, quer criar um produto, faz o MVP mais tosco possível, que com a funcionalidade meia boca pra cacete, bota para rodar, vende primeiro. Se ele vender, aí tu começa a fazer desenvolvimento. Toca a ficha. O MVP ele pode ser o Minimum Viable Product ou Minimum Viable Public. Cara, qual é o número mínimo de pessoas que eu consigo atingir para ver se compra e... cara, pra gente encerrar aqui, chegamos no limite do tempo, mas duas coisas. Uma, se você tivesse que falar 3 coisas que quem está assistindo deveria seguir para não só para mudar, né? Porque a mudança é constante o tempo inteiro, mas agora ela muda mais rápido, né? Às vezes sai uma notícia nos Estados Unidos ou na China, muda o mercado aqui, o cara perde o emprego. Se você pudesse dar 3 recados do tipo, que conselho você daria, né, para quem está ouvindo? Eu vou dar os conselhos mais simples, tá? Primeiro, pratique esportes e mantenha-se saudável. Tá? Porque fazer negócios demanda muito da tua saúde. Né? Segundo, se tu é casado, tu é uma namorada, teu pilar de suporte é teu pilar de suporte mental. Entendeu? Se tu quer ter alta performance, ter uma pessoa do teu lado que te joga pra cima, cara, faz total sentido. E aí eu vou pro último, que daí tu olha para negócio, entendeu? Perfeito. Se os dois primeiros estiverem bem feitos e tu tiver com a cabeça boa, cara, teu negócio vai fluir, acredita. Vai meio um pouco, quase como se fosse fé, vai na fé, né? Vai na fé, porque vai ter momentos que eu passei por isso, de momentos de não ter caixa, putz, ter coisa para pagar, não sabe, sabe aqueles momentos que vem de dúvida, putz, será que eu tô fazendo certo? E pensar que, cara, eu vou caminhar isso aqui. O que eu consigo fazer é todo dia sentar aqui, todo dia eu fiz. Então, a gente tem 5 anos de empresa, mas os anos anteriores a tributo devido, somados os anos a tributo devido, eu fiquei quase 5 anos sem feriado, final de semana e trabalhando direto. E aí, por isso que eu falo por isso que os 2 pilares iniciais foram importantes, porque a minha esposa que me trouxe questões de alta performance, de visão, de me alimentar melhor, de olhar para lá, para a questão da família, tipo, fica junto aqui com teu filho e cuida aqui do teu físico, do teu mental, do teu espiritual, porque assim, tu vai crescer. Olha só, é o pilar de sustentação. Tu vai crescer e acho assim, que daí a gente vislumbra muito, né? Que daí quando tu sai de um patamar financeiro e tu tá lá quando tu começa a crescer um patamar financeiro, tu entra muito nos vislumbre e não faz sentido, perde foco. Por isso que é bom assim, onde é que tu quer chegar? E aí mira nos caras mais altos, conversa com as pessoas, que é uma jornada meio solitária, sabe? É meio solitária quando tu começa porque por incrível que pareça, tua família não vai ser o teu maior apoiador disso. Teus amigos também não vão ser os maiores apoiadores. Eles não têm nada contra, só que tipo, tu tá no mesmo ambiente dele, com a mesma possibilidade com eles, e tu começa a deslanchar, aí tu começa a meio que desvirtuar porque tu não faz sentido. Tem um deslocamento ali de visão, pensamento. Exatamente, por isso que eu falo, a base sempre vai estar ali no teu... Tu tem que ter o teu porto seguro, e o porto seguro é tu mesmo,
né? E o teu ambiente ali, que é a tua casa, tua família. A tua empresa vai ser o reflexo disso. Porque não adianta tu estar bem na empresa e voltar à tua casa e estar uma merda. Né? Então, eu penso assim, tá? Se for, valoriza quem está do teu lado. Né? Fantástico. Eu trocaria a famosa frase de não tem segredo por esse é o segredo. Esse é o segredo. Fantástico. Agora, para encerrar de vez, como é que as pessoas te acham? Online? Onde é que as pessoas te acompanham? Como é que as pessoas conhecem um pouco mais desse trabalho? Tanto no LinkedIn e no Instagram, pode procurar lá, Guga Robô. Né? Legal. Pode botar tudo junto. E o site da empresa é tributodevido.com.br. Fique à vontade para me chamar lá no LinkedIn, no Instagram. E agradeço aqui até a participação. Muito legal. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Cara, Guga, obrigado. Bate-papo riquíssimo aqui de um tema que saiu de um tema chato para um tema super interessante, porque a gente falou de tributo com AI. Exatamente. Trouxe um glamour para um negócio que ninguém quer nem saber de falar. Legal. Então, valeu, obrigado, cara.